Olá, boa noite. Eu sou o Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um Grandes Temas aqui na sua TV Universitária. Nessa época de reformas que são levantadas pelo governo do presidente Michel Temer, a chamada modernização da legislação trabalhista tem sido coadjuvante à reforma da Previdência, por exemplo. Mas as discussões no Congresso avançam a toque de caixa. O projeto de lei 4302/98, que trata da terceirização irrestrita, foi aprovado em março desse ano. No programa de hoje, vamos discutir como essas transformações podem afetar o trabalhador brasileiro. Para o programa, eu conto com a presença de Ana Patrícia Dias Salles, professora do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, Renato Rodrigues, advogado e presidente da Comissão de Advogados Trabalhistas da OAB no Rio Grande do Norte, Luiz Fabiano Pereira, procurador do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte, e Moacir Soares, presidente estadual da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Sejam todos bem-vindos e obrigado por terem aceito o nosso convite. Bom, como é peculiar desse governo atual, de pouco diálogo com a sociedade civil e com as entidades de classe, a gente assiste a uma série de medidas provisórias, projetos de lei, um pouco a toque de caixa, como eu disse anteriormente, né? E agora nós temos em debate, em questão, esse projeto de lei 4302, que altera fundamentalmente as relações trabalhistas, as garantias dos direitos trabalhistas no Brasil, e a população brasileira está um pouco atordoada com esse embate, com essa discussão. Nem todo mundo sabe ao certo quais são as repercussões dessa lei na sua vida. Quer dizer, o que traz propriamente essa lei para o seu trabalho, para a sua vida como tal, né? E aí eu queria então, primeiramente, que a gente pudesse considerar essa questão. O que traz essa lei, esse projeto de lei, e quais são as repercussões dessa lei para a vida do trabalhador? Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite a todos e todas aqui presentes. É um prazer estar nesse momento tão polêmico e uma conjuntura extremamente complexa da sociedade, está debatendo o que contempla a reforma trabalhista. Então, iniciar o debate pelo projeto de lei 4302 é retomar uma discussão da terceirização, né? Então, da terceirização ampla, geral e restrita. Eu gostaria só de ressaltar que, embora tenha sido um projeto já aprovado e sancionado, não é algo novo, né? Esse projeto ele é desengavetado e aprovado a toque de caixa, mas é algo construído nos anos 90, por isso ele é um projeto de 1998, na gestão de FHC, né? E ele é retomado e aprovado. Quando ele é aprovado de forma ampla, geral e restrita, ele rompe o limite daquela classificação atribuída pela Justiça do Trabalho da atividade fim e da atividade meio, né? Então, poderá agora se terceirizar atividades fins e meio. O que isso diretamente tem como efeito para o trabalhador, né? Diretamente ou de um modo muito contundente e geral, a terceirização ela substitui o contrato de trabalho por tempo indeterminado pelo contrato de trabalho por tempo determinado. Ele substitui o trabalhador central pelo trabalhador periférico. Ele colocará, ele romperá aquilo que eu estou denominando, mas que o direito do trabalho também denomina, do princípio da continuidade do trabalho, porque ele rompe o padrão de um trabalho a longo prazo. Então, qual é o efeito imediato para esse trabalhador? É o efeito de viver, sem possibilidade de construir uma trajetória linear referenciada por um trabalho a longo prazo. E abortará dele perspectiva de carreira, perspectiva de sindicalização, institucionalizará a precarização do trabalho. Em linhas gerais, o efeito é extremamente perverso para o trabalhador. Eu acho que há uma tendência, né, de ter um efeito perverso no mercado de trabalho, na qualidade do emprego, e sob a alegação de que a terceirização gerará postos de trabalho, para mim é uma falácia, né?
se os colegas quiserem acrescentar alguma coisa, mas é uma falácia e, ao contrário disso, vai subempregar e vai precarizar cada vez mais. Né? Então, não é nada, um retrocesso, né? Não é nada vantajoso para o trabalhador, mas essa mesma realidade não se aplica ao empresariado, que terá largas vantagens, né, com a institucionalização da terceirização, seja na atividade fim, seja na atividade meio. Né? Então, as vantagens é um histórico para o capital, né, e nessa relação, que é uma relação contraditória entre capital e trabalho. Né? Então, as vantagens é para o empresariado. Né? Nós tendemos a criar a cultura do aleatório e do trabalhador aleatório. Né? Pergunta ao terceirizado qual é o desejo dele, é se tornar um trabalhador efetivo, não um trabalhador terceirizado. O terceirizado será o eterno interino. Né? Então, se institucionalizará, tá, um trabalhador contratado por tempo determinado, provisório, precarizado, dispensável e flexível. E aí se oculta que o processo de terceirização é um processo que facilita demasiadamente a demissão. Ao mesmo tempo que ele facilita a contratação, ele facilita a demissão e coloca o trabalhador terceirizado numa condição de vulnerável, de um eterno vulnerável das novas relações de trabalho. Tá? Então, o eixo da terceirização é extremamente perverso para o trabalhador. Perfeito. Renato, como é que você está observando aí o contexto do debate dessa lei e os impactos desastrosos que a gente observa que ele terá na vida do trabalhador brasileiro? Boa noite. Boa noite a todos, especialmente a vocês que estão aí em casa nos assistindo. É uma satisfação imensa vir aqui para debater tema tão palpitante atualmente, né? E pegando exatamente uma vertente da fala da professora, trabalhador terceirizado, no meu modo de entender, se já era um trabalhador sem identidade, com a permissão da palavra, agora será muito mais. Vejamos que não é nada de outro mundo chegarmos em um local e encontrarmos, por exemplo, um porteiro, não é um vigilante, é um porteiro terceirizado. Se você é muitíssimo bem atendido por ele e quando sai do ambiente de trabalho, você pergunta, nada mais natural do que isso, como é seu nome, fulano de tal. De repente, qual é a sua função aqui? Sou terceirizado. Eu acho que todos nós já ouvimos isso. Então, acima de toda e qualquer precarização do trabalho, ele acaba mitigando a figura do ser humano enquanto trabalhador. A autoestima não existe nesse contrato de trabalho. E, além do mais, o trabalhador terceirizado é aquele que recebe menos do que o trabalhador normal, trabalhador efetivo, é aquele trabalhador que está mais exposto a acidente de trabalho, diante da extenuante jornada que ele está submisso. Enfim, são várias condições prejudiciais, principalmente à saúde do próprio trabalhador. Então, nesse primeiro momento, é o que eu gostaria de deixar pontuado. Luiz Fabiano, você é procurador, então, do Ministério Público do Trabalho, no Rio Grande do Norte. Imagino que o debate é vivenciado por vocês cotidianamente, né, em torno desse projeto de lei, e que se aproxima, a votação está próxima, né, e eu queria saber, então, como é que você está analisando, vocês lá no Ministério Público do Trabalho estão analisando essa proposta de lei do governo federal. Boa noite, Sérgio. Boa noite, colegas, né, os espectadores. A terceirização é uma matéria de vivência diária, né, no Ministério Público do Trabalho. Né? Então, o que é essa terceirização? A terceirização é uma empresa, normalmente de um porte razoável, ou um governo, né, uma prefeitura, o Estado, uma secretaria de Estado, que contrata uma empresa para contratar outros empregados, né, para contratar os seus empregados.
e prestar serviço à empresa que se chama tomadora, ao governo ou à empresa maior, né? E o que acontece? Esse trabalhador que é terceirizado, contratado por uma outra empresa, uma terceira pessoa, né, ele normalmente recebe salários inferiores, tem proteção reduzida, né, porque essas empresas menores, essas empresas pequenas, elas dificilmente vão manter o mesmo padrão de saúde e segurança do trabalho que a grande empresa consegue manter, né? Ele vai correr o risco de essa pequena empresa, esse intermediário, desaparecer, né, da relação, como a gente tem diariamente, a gente tem notícias de empresas que simplesmente deixam de existir, que os sócios desaparecem, né, que na verdade elas não têm lastro econômico, né, são apenas uma pessoa e uma pasta, né, uma pessoa e alguns papéis. E essa pessoa intermediária desaparece, é muito comum isso acontecer, e o trabalhador fica desamparado. Se já era desamparado no seu dia a dia pelas condições mais precárias, né, daí o termo precarização, ele também vai ser penalizado no término do contrato, porque é muito comum isso acontecer. Então, assim, não existe a vantagem da especialização no trabalho que vinha sendo, sempre foi propalada, né, pelos teóricos da terceirização. O que existe é uma precarização, uma forma de retirar a responsabilidade do real tomador de serviço, do empregador de fato, para transferir a um terceiro que normalmente tem menos capacidade econômica e, por vezes, nenhuma responsabilidade, inclusive social. Então, nós temos hoje, por exemplo, grandes empresas de energia elétrica, as concessionárias de energia elétrica, que terceirizam tudo, da ligação doméstica de energia até a cobrança, a entrega da fatura, todos os serviços são terceirizados. Aí vamos olhar o número de acidentes de trabalho dessas grandes empresas, 0. Por que não tem acidente de trabalho nas grandes empresas de energia elétrica? Porque não tem empregado. É simples. Então, assim, as grandes empresas terminam saindo posando de socialmente responsáveis porque jogam, né, vamos dizer assim, todo o resíduo, todo o lixo, né, da sua falta de responsabilidade para empresas que não têm essa visibilidade social, política que as grandes empresas têm. Então, assim, o avanço da terceirização, na verdade, é o avanço dessa precarização e da exposição do trabalhador ao risco de adoecimento, ao risco de perder suas verbas rescisórias, ao risco de ter o seu salário reduzido, né? Então, assim, não tem como o Ministério Público do Trabalho acreditar que isso, né, seja uma medida, uma opção legislativa de relevância e de progresso, né, para a sociedade. Então, a nossa avaliação é a pior possível. Eu queria só agregar aí no sentido de ressaltar que a terceirização, ela também assume várias formas de contratos de trabalho. Ela pode significar fornecimento de peças e componentes, ela pode significar o trabalho a domicílio e o contrato de terceiros, né? Que esse aí, cujo objeto do contrato é o trabalhador, embora a relação se estabeleça entre a tomadora de serviço e o prestador de serviço. Isso aborda do trabalhador, minha gente, é muito sério. Essa perspectiva de estabelecer um contrato entre empregador e trabalhador, porque as relações se estabelecerão para o todo sempre entre o tomador de serviço empregador e empregador. Exatamente, né? E aí, como colega bem referenciou, isso aborda qualquer identidade de pertencimento a uma empresa, né? A questão da identidade, né, de classe, né? Porque isso toma uma outra dimensão, que é do sindicato, que precisa também se repensar na conjuntura, no tocante como aglutinar, já em curso, né, essa classe que vive do trabalho, que não diz respeito nem é tão predominante mais só naquele trabalhador da indústria, o trabalhador formal. Não, a gente vive uma dimensão, uma pluralidade de formas, aí eu vou pegar, entre aspas, atípicas de trabalho, que o sindicato, infelizmente, ainda não chegou. E se, no momento, já é frágil a relação, quiçá,
quando toda essa reforma trabalhista tiver consolidada. Né? Então, assim, é muito polêmica a questão, é séria a questão, ela demanda debates, ela não pode ser aprovada como tem recorrentemente acontecido na atualidade, a toque de caixa. Sem dúvida. Moacir, você, presidente estadual da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, imagino que a categoria, as categorias filiadas ao sindicato que você preside estejam extremamente preocupadas pelo que pode vir pela frente no sentido de um total retrocesso das relações trabalhistas no Brasil. Boa noite. Certeza. Boa noite a todos, aos que nos assistem em casa. Quero aqui externar a gratidão de estar nesse programa. É uma satisfação imensa quanto sindicalista estar num debate que tanto nos leva a essa conjuntura que estamos vivendo nesse momento, que não é nada agradável para o mundo do trabalho. O relacionamento entre capital e trabalho se retrata nessas normativas hoje apresentadas pelo governo, que consequentemente nos leva a um retrocesso do ponto de vista dos avanços que tivemos ao longo da história do Brasil, fruto de muita luta, de muito suor e até vidas que foram ceifadas durante essas batalhas que nós travamos por aí. E nós, da CTB, eu presidi o Sindicato dos Trabalhadores nos Correios por 2 períodos e convivi com esse relacionamento entre trabalhador puro sangue da empresa e o trabalhador terceirizado. E o relacionamento, a relação, não é a mesma, é terrível. São jornadas diferenciadas, o tratamento entre a administração e o trabalhador terceirizado é outro. E nós vivemos também isso na Petrobras, que é o Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte, afiliado à nossa central, e a gente pode ver que não há um tratamento humanizado para o trabalhador da empresa e o trabalhador terceirizado, há uma diferenciação. E quando se perde esse contexto de humanização do trabalho, consequentemente, nós temos o sentimento de que há uma exploração. E é isso, a terceirização, do meu ponto de vista, rima com exploração, e do ponto de vista do movimento sindical, a volta à legalização da escravidão. Então, a escravidão legal, aprovada, referendada pelo Congresso e, consequentemente, carimbada pela Presidência da República. Nós lamentamos, porque o debate aqui está muito importante, são informações necessárias, não só essa norma, essa lei que foi desenterrada, esse defunto de quase 2 décadas, nós tínhamos aí a 4330, que houve um debate a nível nacional. Aqui em Natal nós tivemos a Assembleia Legislativa, trabalhadores, parlamentares, o Ministério Público, representações dos mais diversos segmentos discutiram, e que está no Senado. Ela chegou lá, passou por alterações, o Paulo Paim renomeou, hoje, se não me engano, é o PL 55, 55 está lá, e no fechar, no apagar das luzes, o governo desencava uma proposta que foi reprovada, a toque de caixa, isso é aprovado na surdina. Enquanto que tem uma que está passando por um estudo, por um levantamento, de fato, adequando essa realidade que nós vivemos para que haja um benefício para a classe trabalhadora. E eu vejo que há uma repulsa muito grande hoje dos parlamentares, do relator, né, dessas proposições, no sentido de se contrapor à Justiça do Trabalho, dizendo que a Justiça só vê um lado, só vê o lado do trabalhador, que não é verdade. Inclusive, eu escutava recentemente um debate da doutora Ileana Mozinho, ela afirmando isso, não, a Justiça do Trabalho ela é técnica, ela trabalha com as informações que lhe chegam e deve ser, consequentemente, imparcial nas suas decisões. E isso é uma disputa entre capital e trabalho, não só necessariamente o capital tenha o seu direito. Nós, trabalhadores, também precisamos, lógico, nessa quadra, nessa disputa, possamos também ter a nossa parcela. Então, quero aqui reafirmar que nós estamos vivendo uma quadra muito difícil da política brasileira, onde tivemos aí em 2016 a Constituição brasileira ferida de morte, e hoje estamos vendo a consolidação da lei do trabalho sendo rasgada.
sob o argumento de que é uma consolidação, uma lei de 1943, e que é muito velha, e que por isso tem que se modernizar. E eu acho que modernizar a CLT não é acabar com toda ela. É ver o que tem de bom na CLT e, consequentemente, agregar o que viesse bom. Mas, na verdade, nós estamos apagando a CLT e apresentando uma normativa diferenciada. E aí vem esse pano de fundo, que hoje a reforma da Previdência, que essa une a todos os brasileiros, ela, consequentemente, está servindo de pano de fundo para que se aprove todas as outras reformas e depois se debruce sobre a questão da reforma da Previdência. É lamentável o momento que estamos vivendo, nos remete a uma unicidade muito maior da sociedade brasileira no sentido de resistir e se contrapor a essa quadra que nós estamos vivendo no Brasil. Tem a menor dúvida. E o que é impressionante é que, e o debate atual em torno desse projeto de lei, é que ela fere princípios da Constituição, né? Ou seja, ela fere a lei maior do país, ela fere a Constituição de 98, Carta Magna nossa, notadamente o artigo 37, não é, que assegura, porque ela inicialmente atinge o setor privado, mas tem repercussões no campo público, né? Então, os princípios de impessoalidade, isonomia, transparência, que é assegurado, por exemplo, por concursos públicos, não é? Está sendo jogado Isso absolutamente está sendo rasgado, né? Frontalmente sendo rasgado. Se vai se propor, portanto, uma lei de reforma trabalhista que fere ou que atinge princípios constitucionais, era de se esperar, num país civilizado, que toda a sociedade fosse chamada para um debate. Não é? Não, é inadmissível que um governo proponha um projeto que altera radicalmente as leis trabalhistas, que fere princípios da Constituição e sem diálogo com a sociedade civil. Não é? É isso que eu quero que a gente explorasse um pouco, esse aspecto, porque ela já feria a súmula do TST, a 331, né? Eu queria que vocês abordassem um pouquinho, na medida do possível, o fato de que essa lei, ela fere leis anteriores, inclusive a lei maior, e a gente está tratando disso de uma maneira acelerada, quer dizer, o governo e o Congresso estão tratando isso de uma maneira apressada, sem aprofundamento, num debate público, e a gente fica à mercê, então, portanto, de um punhado de pessoas que supostamente foram eleitos para representar os interesses do povo, né? Queria que um pouco a gente repercutisse isso. Fala-se muito em modernização da CLT, pelo menos essa é a explanação e é o que é colocado na cabeça do trabalhador. Mas a CLT, ela é sim uma senhora de 74 anos, né? Respeito aos mais velhos. Ela é de 1º de maio de 1943, no entanto, totalmente atual para os dias em que vivemos. Recentemente, houve a modificação do Código de Processo Civil em 2015, onde a CLT foi utilizada como parâmetro para um código recém-chegado, né? Então, uma modernização de fato que tivemos, a questão referente ao aviso prévio, tem 2 anos. O aviso prévio deixou de ser de até 30 dias e passou a ser de até 90, um ganho para o trabalhador, assim entendo eu. Então, modernizar, ela já vem sendo modernizada, não é, doutor? A lógica, né, o discurso da modernização, na verdade, ele não pode se aplicar à lei, né, à legislação. Perfeito. A gente não muda uma regra porque ela é nova ou velha, né? A gente muda uma regra porque ela é boa ou é ruim. Perfeito. Então, assim, nós temos a Constituição americana aí com 200 anos. E vão revogar a Constituição americana porque ela tem 200 anos? Né? Por que a gente precisa tanto modernizar as coisas só pelo fato delas existirem há muito tempo? A CLT, ela originalmente tem 70 anos, algumas regras eram anteriores à CLT, à consolidação, o que não impede de serem atuais ainda. Sem dúvida. A CLT ela foi se renovando por emendas, ela passou por constituições, né? E hoje a gente tem no Brasil
o núcleo do direito do trabalho na Constituição Federal. Então, assim, a Constituição de 88, ela trouxe, né, para o seu corpo o que é de mais precioso para o trabalhador e para as relações de trabalho, né, e colocou lá no artigo 7º, né, em alguns dispositivos e espaços. Então, quando a gente está tratando de modernizar, nós estamos falando na Constituição Federal e não na CLT. Né, porque a Constituição Federal é a que traz o núcleo. Né, e é a Constituição que está sendo bombardeada. Né, alguns itens desse projeto substitutivo ferem diretamente a Constituição, alguns não ferem diretamente, mas permitem a criação de mecanismos para tornar inefetiva a regra constitucional. Né? Então, assim, e é muito assustador, né? Muito assustador para quem está vivendo isso, né? Que tudo isso ocorra sem debate. Né? Então, assim, a Constituição de 88, ela custou vidas, né? Verdade. Custou vidas, é sangue humano que está ali. Né? E a sociedade brasileira batalhou, conseguiu a redemocratização, não só política, né? Uma democracia, vamos dizer assim, uma democratização social, né? Colocando lá no texto constitucional, né, direitos básicos que são direitos para permitir a vida, né, permitir a vida e a vida com alguma dignidade. Então, assim, não são direitos, não são privilégios. Né? O que tem ali no texto é que uma pessoa precisa para existir. Né? Então, assim, não existe discurso de modernização que se contrapõe ao direito à vida, à saúde, né, o direito à alimentação, à educação, ao lazer. E que simplesmente despreza a Constituição do país. Então, o argumento, são obrigações constitucionais. Né, o argumento da modernização, né, ela está nesse projeto de lei, o 6787, que é a reforma, de fato, trabalhista. Né? Mas a gente não pode descartar que a terceirização é só uma dimensão dessa reforma. Né, que ela vem, a reforma trabalhista, né? A 6787, ela vem em cima da CLT, né? A flexibilização da CLT com todos os seus desdobramentos, que hoje ela altera mais de 200... Faltou mudar o nome, né? Que agora vai ser CLP, Consolidação das Leis do Patrão. Exatamente. Tem mais. Então altera mais de 200 dispositivos entre artigos, parágrafos, etc. Então, sob o argumento de uma modernização que não passa de uma falácia, na verdade, eu sou convencida que a elite brasileira, ela nunca engoliu a CLT. A elite que eu estou falando é o empresariado brasileiro, por sempre achar a CLT como uma consolidação de leis pró-trabalhador e contra patrão. Né? E aí, esse massacre hoje na Justiça do Trabalho, por achar que ele é excessivo, as ações são excessivas, é preciso diminuir a ação da Justiça do Trabalho, né, na defesa agora do negociado sobre o legislado. Né? Esse que é um outro problema, eu só vejo problema, só vejo perigo. Né? E quando, na verdade, os interesses são interesses, se você pega os dispositivos, o texto do projeto que está aí em discussão, que vai para as suas aprovações, ele tem 142 páginas, salvo engano. Né? Saiu de 7 páginas para 142 no intervalo de 4 meses. Né? Agora, você imagina o que não está sendo alterado. Né? Então, é um conjunto de dispositivos que não necessariamente protege tão somente o trabalhador, mas são leis protetivas do trabalho. Né? Então, você... E com tudo isso, ainda há uma desobediência do patrão. Exatamente. Existe uma legislação que ele deveria seguir a rigor. O que a Justiça do Trabalho faz é aplicar a lei. Né? E o que não... Por que se tem tanta ação na Justiça do Trabalho? Porque o empresariado, ou melhor, o empregador não cumpre, não honra o que ele deve honrar. Imagina agora se mata a CLT e se prioriza o negociado pelo legislado. Senhora Patrícia, a gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouco nós retornamos para discutir a terceirização no trabalho e essa precarização das leis trabalhistas em questão no Brasil de hoje. Até logo.